Shalom, família! Beleza? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu do Cauã Geraldo, mas não é sobre o Cauã Geraldo em si, sobre a Cristo, sobre Jesus. Amém. Bom, essa quarta-feira eu fui impactado com uma palavra que deixaram lá no meu GC. A palavra que eu quero ler pra vocês aqui fica lá em Jonas, lá em Jonas 1, do 1 ao 3, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Deus, chamou Jonas, mas Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor. Que Jonas, ele fugiu, comprou uma passagem de barco, teve uma grande tempestade por causa de Jonas. Os marinheiros que estavam no barco descobriram que foi Jonas, aí eles fazem uma oração, um pedido e lança Jonas ao mar. E Jonas é engolido. Eu acho que todo mundo já conhece essa história. E Jonas é engolido pela baleia, né? Na barriga da baleia, Jonas faz uma oração e a baleia solta ele numa praia. E Deus de novo fala com ele. Jonas 3, do 1 ao 3 diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande Ninive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Ninive segundo a palavra do Senhor. E Jonas, dessa segunda vez, depois de tudo que ele passou, ele vai até Ninive e proclama, e os ninivitas eles se arrependem dos seus pecados e fazem lá um jejum e um monte de ações de arrependimento. Lá em Jonas 3:10 vai dizer: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito a eles, e não fez. O que a gente vê nessa história? Jonas, ele recebeu uma palavra do Senhor, mas Jonas, ele se retraiu e se dispôs a fugir do Senhor. Jonas fugiu da palavra que o Senhor deu para ele ministrar aos ninivitas. Essa história não é sobre Jonas, em sim sobre o arrependimento de Nínive. Sempre quando Deus levanta profetas ou pessoas ou homens de Deus para fazer algo, nunca é sobre o profeta, nunca é sobre esse homem, e sim sobre o que Deus quer fazer. Nunca é sobre ele, e sim sobre o que Deus quer fazer. Ou seja, nunca é sobre nós. Esse canal aqui não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre, sei lá. E nós, meus queridos irmãos em Cristo, nós temos o evangelho que salva milhares de pessoas, que salvaria milhares de pessoas, e às vezes nós fazemos que nem Jonas, pegamos um barco e fugimos por medo, receio, vergonha, que seja. E Deus, você fala assim: pô, Deus não mandou, Deus já nos fez os chamados. Nós, como discípulos de Cristo, devemos acatar esse chamado. Lá em Marcos 16:15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus já fez esse pedido para nós, e esse evangelho que salva milhares de pessoas da perdição eterna, nós estamos guardando para nós. Nós achamos um tesouro imensurável e nós pegamos esse tesouro e enterramos, não dividimos, porque hoje em dia o que é pregado, o que é falado, que sucesso hoje em dia é retenção. E o que iria acontecer aos ninivitas se Jonas não tivesse pregado? Lá em Jonas 3:4 diz: Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e dizia: ainda 40 dias e Ninive será subvertida. Ou seja, subvertida seria destruída. Ou seja, se Jonas não pregasse, Ninive seria subvertida, ou seja, destruída. E o que vai acontecer com o nosso caso se nós não pregarmos o evangelho? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3:17-18. E eu quero levar você a entender que não é sobre mim ou sobre você, não é sobre nós. Tira isso da cabeça: se eu pregar, essa pessoa vai achar que eu sou aquilo. Não, mano, não é sobre você, não é, nunca foi sobre você, é sobre Cristo, sempre foi sobre Cristo e sobre a vontade dele, o que ele quer fazer, as almas que ele quer conquistar. E não é sobre só você ir na igreja, não é sobre só você fazer seu devocional, não é sobre você servir na igreja, não é sobre o seu secreto, não é sobre isso. Irmãos, eu tô lendo um livro que eu indicaria muito, é isso aqui, ó, Paixão por Almas. Eu já li ele uma vez, mas eu tô relendo ele pra absorver mais, pois a primeira vez que eu li, mano, levei tanta pancada. Aqui na página 17 vai dizer assim: estamos sobrecarregados com incontáveis atividades eclesiásticas, enquanto o verdadeiro trabalho da igreja
igreja, que é evangelizar o mundo e ganhar os perdidos para Cristo, está quase inteiramente negligenciado. Onde está a convicção do pecado que antes percebíamos? Perdeu-se no passado? Nós se induzimos tanto de fazer uma performance maneira, por chegar na igreja, eu vou me ajoelhar, eu vou chorar e vou clamar, e segunda-feira eu vou fazer a mesma coisa. Mano, que vida é essa? Mano, enquanto nós estamos pensando mais em performance, pensando em servir, pensando em aparecer, pessoas estão sendo negligenciadas por nós que temos um tesouro imensurável, infinito. Nós estamos com medo de partilhar a nossa infinitidade. Nem eu sei o que eu falei, na verdade. Mas nós estamos com medo de partilhar esse tesouro onde Cristo nos deu para nós compartilharmos. Deus ia destruir Nínive. Pessoas iam morrer. Mas eu odeio essas pessoas são pecadoras, eu não posso me juntar a elas. Eu não posso chegar nelas, pois eu vou me corromper. Nós estamos tão preocupados demais com isso que nós estamos negligenciando, ou seja, ela tem pecado, ela tá fumando, e se o meu pastor me ver com essa pessoa que está fumando, o que ele vai achar? 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jonas 4:11 diz: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jesus disse, lá em Mateus 23:39, amarás o próximo como a ti mesmo. Ele não disse, amarás ao próximo como a ti mesmo, mas se vocês não gostarem dessa pessoa, não precisa. Mas se essa pessoa for pecadora, não precisa. Jesus deu uma resposta para um fariseu uma vez, que ele veio para salvar os doentes, para salvar os pecadores. Uma pessoa saudável não precisa de remédio. Uma pessoa justa não precisa ser salva. Por isso que ele veio para salvar os pecadores, não os justos. Ele veio para salvar os doentes e os enfermos, não os que estão saudáveis. Entende essa analogia? Mas eu não acho brecha para falar de Jesus Cristo. Ele não me dá a opção para falar sobre Jesus Cristo. Eu me incluo. Isso é ferrou com português mesmo, né? Mas eu me incluo nessa lista toda, porque às vezes eu também negligencio e deixo de falar de Jesus por não achar brecha para falar de Jesus. Mas Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 2: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, pregai dentro e fora de tempo. E ele falou ainda, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, pregai dentro e fora de tempo, ou seja, achando brecha ou não, dando espaço ou não, pregue a palavra. Não é seu trabalho convencer as pessoas do pecado. O seu trabalho é somente falar. Quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. Jonas, ele não queria, falar para os ninivitas, então eu acho que provavelmente ele foi meio que assim, vou falar isso aqui, mas provavelmente ele não estava tão animado de falar, ou seja, ele não falou tão animado, mas mesmo assim, Deus colocou arrependimento no coração dos ninivitas, ou seja, o seu trabalho é falar. Você esteja animado, você esteja triste, você esteja sem vontade ou não, fale a palavra, pregai a palavra dentro e fora de tempo. Isso me pega muito, porque às vezes nem eu faço isso, e às vezes Deus, ele coloca pra você palavras pra você chegar pra alguém, ações pra você fazer. Uma palavra que eu digo, saiba discernir, mas não trave o espírito. Ou seja, saiba discernir o que é a carne ou o espírito, mas não trave ao espírito na sua confusão. Vem uma palavra pra você falar pra alguém, chegue nessa pessoa e fale. Se não fizer sentido, mano, a única coisa que vai acontecer é que essa pessoa não vai receber. Mas, mano, e se fizer sentido? E se mudar a história dessa pessoa completamente? Então, mano, saiba discernir, mas não trave o espírito. Te peço agora pra você orar pedindo ajuda, você peça ousadia com o Espírito Santo, que ele tire a tua vergonha de chegar na pessoa e falar, e que ele te dê palavras. O que eu quero dizer com tudo isso é que nada é sobre nós, em sim sobre Cristo. E é isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Uma ótima semana.
semana. E uma semana abençoada pra vocês, meus irmãos, e até mais. E comenta aqui se te impactou de alguma forma, se você achou legal ou não. Dicas de melhora, dicas de piora. Não, aí também não, né? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.